Ela acabou no castelo do monstro. Ele a queria como presa, mas se apaixonou. Segredos, ciúmes, amor proibido. Será que ela conseguirá salvá-lo e a si mesma? Assista para descobrir. Mary podia ser ouvida fazendo barulho e murmurando na cozinha. A mulher estava preparando chá para um resfriado. Instantaneamente, seus pensamentos se encheram de lembranças do passado. Naquele dia, Claudan lhe perguntou se ela tinha 2 filhos. Ela respondeu com entusiasmo. Sim, ele queria que ela enviasse um de seus filhos para cuidar de seu jardim quando eles se recuperassem. No caminho para casa, o vento aumentou, o sol se pôs e o céu ficou roxo. Mary estava segurando uma cesta de remédios contra a peste que salvaria sua família. O proprietário da propriedade o havia dado a ela. Graças a esse medicamento, seu filho, que estava muito doente, se recuperou em poucos dias. Ela era grata ao proprietário da propriedade e estava feliz em ver seu filho brincar ao ar livre. A mulher lembrou que ele queria que um de seus filhos cuidasse de seu jardim. Mary olhou com tristeza para a cesta em suas mãos e decidiu fazer isso quando seu filho crescesse. Quando se tornou adulto, ele se casou em vez de ir cuidar de seu jardim. Ela acreditava que o proprietário da propriedade poderia facilmente encontrar outro empregado. Mas, com o tempo, Mary se arrependeu de sua decisão quando sentiu mudanças em seu corpo. No mesmo dia, a mulher correu para a mansão e bateu na porta para que o proprietário viesse até ela. Com olhos vermelhos e dentes como os de uma cobra, ela estava de joelhos, implorando por perdão e ajuda. Claudan disse que ela estava amaldiçoada e que ele não poderia ajudá-la. Ela deveria ter mantido sua promessa. Philip lhe trouxe comida. Mary disse que não teria tomado o remédio se soubesse que isso aconteceria. Ele colocou a tigela de sopa na mesa e perguntou quanto tempo ela ficaria ali. Ela permaneceu em silêncio e deu uma olhada na tigela de sopa. Seu estado emocional melhorou com o tempo ou ela simplesmente se tornou indiferente? Maria pagou o preço por sua promessa não cumprida e sua família se aproximou do Senhor por meio de seu sacrifício. Quando o chá ficou pronto, a mulher o despejou cuidadosamente em uma jarra. Ela colocou uma jarra e uma xícara de chá na bandeja e a levou para sua senhora. Mary foi até a casa de Claudan e disse que Ray precisava tomar chá por causa do resfriado, mas ela não abriu a porta. A mulher se lembrou das palavras dele de que ela estava pensando apenas em si mesma, não em Ray. Mary decidiu tirar proveito do fato de que Ray havia conseguido mudá-lo. Claudan saiu do quarto e olhou com raiva para Kairos, a empregada. Ela explicou que a CRA. Ray estava com febre. Para Mary, não havia limite entre o certo e o errado. A empregada lhe se entregou a bandeja e explicou que achava que Ray abriria a porta para ele. Em seguida, ela foi embora e esperou que seus donos logo fizessem as pazes. Eles precisavam da Ray porque eles, os monstros, podiam entender como ser humanos. Ele abriu rapidamente a porta do quarto dela, que se abriu com um rangido. Quando ele entrou no quarto, viu Ray deitada sob as cobertas, chorando. Claudan colocou a bandeja sobre a mesa. Ray continuou chorando e murmurando. Ele a olhou com ansiedade. Ela sussurrou. Me desculpe, não vá, Claudan. Seus olhos estavam fechados, as lágrimas escorriam pelo rosto e seu corpo ardia em febre. Sentando-se na cama ao lado dela, ele se inclinou, enxugou suas lágrimas e então sussurrou. Ray! Quando acordou, sentiu um cheiro agradável e pensou que Mary tinha vindo vê-la. Mas quando ela se virou, viu Claudan sentado ao lado da cama, lendo um livro. Ela perguntou por que ele estava aqui. Ele tocou a testa dela com a mão e disse que ela não tinha febre. Claudan lhe deu uma xícara de chá e pediu que ela bebesse. Ray bebeu um pouco do chá amargo em silêncio. Seu corpo tremia, e Ray disse baixinho que achava que estava com dor de estômago. Ele perguntou se ela tinha alguma outra dor. Ela respondeu que os ombros e as costas doíam. Ela também sentia dores nas pernas e nos braços. Claudan foi até ela e a olhou com surpresa. Suas bochechas ficaram vermelhas e sua voz ficou calma. Ela falou de forma incerta. Acho que... Então Ray pensou que seu estômago estava doendo por causa de alguma coisa. Mas antes que ela pudesse dizer o que era, Claudan a beijou de repente. A garota corou e lágrimas escorreram de seus olhos. Finalmente, o vazio em seu coração foi preenchido. Claudan foi a primeira pessoa a ver a verdadeira natureza da garota. Ela nem se importou com o fato de ele ser um monstro. Ela não se importava se ele a comesse, se o homem se revelasse tão gentil e doce por dentro. Ray e Claudan estavam deitados juntos na cama. A garota se agarrou a ele com ternura. O homem colocou seu braço forte em volta dela. Ray estava dormindo, e Claudan estava olhando para ela. De repente, um fantasma apareceu na frente dele. Era o fantasma do antigo professor de Claudan que havia lhe ensinado magia. O professor disse que sabia que o homem encontraria uma garota como Ray. Muito tempo se passou. Ele estava esperando por algo assim o tempo todo.
Agora não havia mais sentido em esperar por algo melhor. O fantasma olhou para a garota deitada nos braços de Claudan. Em seguida, ele voltou seu olhar para Claudan e perguntou: "Você não se arrepende de sua decisão, não é?" O homem pensou sobre isso. De fato, as paredes que ele havia construído estavam gradual e lentamente se tornando mais fracas. No início, Rei era apenas um novo brinquedo para entretenimento. Mas depois que ela disse a Claudan que o amava, tudo mudou. O homem olhou para a garota novamente. Ele pensou em como sentiu vergonha de si mesmo por manter Rei trancada na mansão. Junto com Rei, ele havia se tornado um tolo fraco. No dia seguinte, o dia estava nublado e a luz do sol entrava pela janela do quarto de Rei. Ela mergulhou a colher na sopa e agradeceu a Mary por sua preocupação. Ray pediu desculpas a ela por ter gritado com ela. Mary disse que ela também estava errada. A empregada ficou feliz em observar em silêncio, enquanto Rei desfrutava de sua refeição. Mary perguntou se ela havia falado com Claudan. Afinal de contas, tudo pode ser resolvido com uma conversa. Ray respondeu que não havia conversado com ele sobre isso. Ela perguntou se deveria. A mulher ficou muito surpresa. Ray disse que ela era apenas uma covarde. Mary explicou que somente o mestre poderia lhe contar sobre a propriedade. Ray entendeu. Estava chovendo lá fora novamente, e as gotas batiam na janela. Ray estava deitada no sofá. Ela olhou pela janela e pensou em como Claudan gostava da chuva. Quando ele estava com ela, até mesmo as gotas de chuva pareciam uma bênção para ela. Rei já estava rindo e chorando por causa dele. Afinal de contas, ele havia conseguido domá-la. Ela chegou à biblioteca e passou a mão pelos livros, perguntando se onde Claudan estava. Ray estendeu a mão para pegar o livro, mas o homem chegou antes dela. Ele tirou o livro e o entregou gentilmente a Rei. Embora ela estivesse procurando por ele, ficou surpresa por ele ter aparecido tão repentinamente na sua frente. Entregando-lhe o livro, Claudan lhe perguntou por que ela tinha vindo aqui. Ray não disse nada. Ela queria perguntar o que ele achava do relacionamento deles e se ela fazia parte do futuro dele. Ray disse que o tempo estava bom hoje. Ele respondeu que ela não estava gostando. Ela segurou o livro contra o rosto e disse que agora também gostava da chuva. Ray perguntou por que ele saiu sem acordá-la. A garota disse: "Isso sempre acontece quando as pessoas se divorciam?" Seus olhos brilharam de raiva. Com raiva, ele perguntou quem havia dito aquilo. Ray permaneceu em silêncio. Claudan perguntou se ela queria terminar com ele. Ele disse que sentia pena dela, então decidiu parar, mas ela o procurou. Claudan gritou que, quando algo que um dia lhe pertenceu é tirado, ele fica louco. A garota o abraçou e disse: "Eu não quero deixar você, Claudan. Eu amo você." Ele não esperava essa resposta e não podia acreditar no que acabara de ouvir. Ray disse que, às vezes, ela não entendia o motivo de suas ações, mas confiava nele. Antes de beijá-lo, Ray disse: "Mas eu não posso evitar. Não posso deixar de amar você, Claudan." Depois do beijo, ela pediu que ele prometesse que lhe contaria tudo quando estivesse pronto. O comportamento e as palavras dela o confundiram, e ele não respondeu. Apenas a observou. Ray ficou feliz por ter confessado seus sentimentos a ele e esperava que ele entendesse. Dela, a babá de Claudan espiou por trás da porta. Ela estava observando a menina. Ao vê-la, Ray parou. Era a primeira vez que ela a via desde a conversa que tiveram. Ela se lembrou de dela gritando com ela: "Não dê seu corpo a ninguém, especialmente seu coração." Ray fez uma reverência a ela e quis seguir em frente. Dela perguntou se ela havia ignorado seu aviso. A garota perguntou com raiva por que tinha que deixar Claudan. A mulher explicou que Ray era a única que... Mas a garota não a deixou terminar. Dela perguntou se Ray estava com medo de ouvir a verdade. Ela respondeu que sim. O olhar penetrante da babá estava direcionado para Ray. A garota disse que não queria fugir até saber a verdade de Claudan. Depois de dizer isso, Ray fugiu rapidamente, deixando dela sozinha com seus pensamentos. A mulher percebeu que Ray ainda tinha uma alma inocente, que por algum motivo ainda não havia sido vilipendiada. Às vezes, eles recebiam visitas, mas todos iam embora, amaldiçoados pelo Senhor. Então, a babá disse a Ray para fugir antes que ela se tornasse o animal de estimação de Claudan. Quando dela chegou a Claudan, ele estava de pé junto à janela aberta, olhando para a chuva. A mulher decidiu que Ray precisava se afastar antes que fizesse alguma besteira. Dela o cumprimentou e perguntou se ele havia feito alguma coisa com seu irmão mais velho, Ray. O homem olhou para Nani com raiva. Ela chegou cada vez mais perto e disse que cada maldição aumentava o karma dele. Entregando-lhe o jornal, a babá disse que ele continha todos os eventos importantes que haviam acontecido recentemente. Claudan pegou o jornal e começou a lê-lo. Dela sugeriu que ele deixasse Ray e ir embora. Colocando o jornal sobre a mesa, Claudan disse a ela para prestar atenção no que estava dizendo. Dela respondeu que Claudan entendeu o que ela quis dizer. A babá disse que ele queria que Ray se apaixonasse por ele.
Ela pediu que ele deixasse a garota ir embora. Claudan respondeu que não havia planejado isso. Apenas queria ser o dono. Desde criança, sempre que queria guardar algo para si, escondia em um lugar secreto. A babá disse que não foi amaldiçoada. Ela estava fora da cidade quando ele foi amaldiçoado. Dela não era um monstro, uma pessoa ou um fantasma, e não poderia ter morrido. Se ela deixasse a propriedade para sempre, ela desapareceria. A babá perguntou se ele queria que Ray se tornasse como ela. O homem olhou para baixo e pensou em algo. Ele se lembrou da gentil, doce e ingênua Ray, que estava deitada sob ele, completamente indefesa, e pronunciou seu nome com prazer. Antes de ir embora, a babá disse que não queria que nenhum deles seguisse o caminho da destruição. Por um tempo, Claudan olhou pela janela em pensamento, refletindo sobre suas palavras. Ele, então, ordenou a Philip que não permitisse que Della entrasse na propriedade. O homem respondeu, sim, mas quando ele percebeu o que iria acontecer com ela, disse que Della morreria naquele momento. Claudan se virou e perguntou com raiva o que aconteceria se ela não sobrevivesse. O mordomo perguntou se ele realmente queria que Della morresse. Ele respondeu friamente que a babá havia dito coisas inaceitáveis sobre Ray. Claudan ordenou que Butler se certificasse de que ela nunca mais voltasse. O céu sobre a propriedade estava coberto de nuvens cinzentas, e a chuva continuava caindo como se fosse de um balde. Ray estava caminhando por um longo corredor e parecia triste. Ela se lembrou das palavras da babá de que algumas coisas permanecem iguais, não importa o quanto você tente. A garota confiava em Claudan, mas, de repente, alguém a chamou. Ela se virou. Um homem se colocou à sua frente e perguntou se ela queria beber alguma coisa. Ray respondeu que estava indo para a cozinha. O homem perguntou se ela estava feliz. Ele tinha ouvido falar que ela tinha um irmão, mas mesmo sem ele, ela parecia feliz. A garota respondeu que não sabia nada sobre ele, pois ele havia deixado essa propriedade. O homem perguntou se ela não sabia como ele estava. Ray disse que não havia recebido nenhuma carta dele. Ele sorriu e pediu que ela olhasse para ele para ver se ele a lembrava de alguém. Ela o observou atentamente e disse que se você olhasse com atenção, poderia ver que ele estava muito feliz e perguntou, você me reconhece, não é? Você sabe como foi difícil para mim. Mas ele estava errado, porque Ray perguntou se ele não havia trabalhado na propriedade de Lisbon. A conversa deles foi interrompida por Mary, que se aproximou deles e disse que John devia estar entediado. Ela se ofereceu para relatar o fato ao mestre para que ele pudesse lhe dar mais instruções. John entendeu as dicas dela e fugiu rapidamente, embora estivesse muito infeliz. Mary perguntou se Ray estava bem. Ela respondeu que ele estava bem e que não tinha tido muito tempo para lhe contar. Na verdade, ela já estava ficando com dor de cabeça ao pensar em Claudan. Ela realmente queria parar de pensar. Então, ela perguntou a Mary se poderia tomar um drink. Ray estava sentada no sofá, segurando a menor bebida alcoólica em suas mãos. Ela estava bêbada. A garota estava tão relaxada que não ouviu Claudan entrar e começar a acariciar seus cabelos. Ray abriu os olhos, sorriu e ficou muito feliz ao vê-lo ao seu lado. A moça perguntou quando ele havia chegado. Claudan respondeu que tinha acabado de chegar. Instantaneamente, Ray se viu nos braços dele, desfrutando de sua proximidade. Ela olhou sedutoramente em seus olhos e disse que ele tinha os lábios mais bonitos. Ray passou o dedo gentilmente sobre os lábios dele, que estavam implorando para que ela não parasse. A garota o beijou apaixonadamente e pediu que ele passasse a noite com ela. Claudan a pegou no colo e perguntou alegremente o que ela queria fazer com ele. Ray apenas riu, e Claudan a beijou gentilmente na bochecha. O homem gentilmente deitou a garota na cama. Ele olhou para os cabelos dourados dela e disse, Ray, como você sabe, eu não tive uma mãe, então gostaria de tentar algo. A garota olhou para o homem com um olhar questionador. Então Claudan sorriu maliciosamente e perguntou se ela poderia fazer algo por ele. Ray respondeu que Claudan não deveria hesitar e dizer o que queria, e ela faria isso por ele. Então o homem sorriu e puxou a borda do vestido dela, que cobria seus seios. O homem se inclinou em direção à garota e disse que costumava fazer isso quando era criança para adormecer. E então acrescentou, obrigado por concordar com isso, Ray. Depois de dizer isso, ele beijou o corpo dela da mesma forma que fazia quando era criança. Ray estava confusa. Ela não entendia o que estava acontecendo e pediu a Claude que parasse. O homem parou, olhou para a moça e disse que ela tinha um gosto doce como mel, e depois continuou a beijar seu corpo. Ele lhe perguntou o que mais ela queria que ele fizesse. No entanto, Ray não disse nada, porque naquele momento ela estava muito envergonhada. Claudan disse que Ray o acalma. O álcool a impedia de pensar direito. Ela não podia deixar Claudan continuar. Afinal, se ela o fizesse, coisas indecentes aconteceriam. Então Ray colocou a mão em seu rosto para deter o homem. Ela lhe disse que seria melhor se ele a beijasse diretamente nos lábios. O homem se aproximou dela e disse,
Ray, agora vamos beber juntos. Enquanto isso, Mary ficou ao lado da porta aberta. O mordomo se aproximou dela por trás. Ele lhe perguntou por que ela estava ali. A empregada sibilou para que ele falasse baixo. E então ela me mostrou pela fresta da porta como Claudan e Ray estavam brincando na cama. Philip corou imediatamente. Ele não sabia como reagir. Ele rapidamente empurrou Mary para longe da porta e disse a ela para ir para o quarto. Ele disse que não a defenderia se o mestre a visse. A empregada respondeu que estava apenas feliz por ver Ray e Claudan juntos. Ela disse, Philip, não me diga que está com vergonha. É óbvio que você não tem ninguém há muito tempo. Quando Mary saiu, Philip voltou e fechou a porta para que ninguém mais pudesse incomodá-los. Enquanto isso, Ray e Claudan continuaram a jogar seus jogos. Ray continuou a se sentir desconfortável e quase desmaiou de prazer várias vezes, mas depois voltou a si. Claudan se aproximou da garota e disse que ela estava suando e encharcada, então ele traria algo para lavá-la. O homem saiu da cama e foi até a pia para molhar a toalha. Enquanto isso, Ray notou algo estranho. Dessa vez, Claudan não estava tão ativo quanto antes. Ele viu que algo estava incomodando Ray, então perguntou a ela sobre isso. Ray respondeu que estava preocupada com o fato de ele ter parado apenas no beijo. Ela perguntou por que ele não continuou. Claudan ficou em silêncio e então lhe perguntou se ela queria mais. Mas Ray imediatamente começou a dar desculpas. Em seguida, ele sorriu e disse que não queria cansá-la hoje. Depois de se acalmar, Ray acabou adormecendo, com Claudan deitado ao lado dela. Mas algo o estava incomodando. Ele sabia que, se parasse de tentar manter em segredo o segredo de sua maldição, Ray teria que passar por essa loucura todos os dias. Conhecendo Ray, ela não teria sido capaz de continuar fechando os olhos para isso. E então, um dia, isso a consumiria. Em pânico, o homem saiu do quarto e foi procurar Philip, que estava por perto. O mordomo fez uma reverência e perguntou se ele estava se sentindo bem. Claudan respondeu que precisava se acorrentar. Philip se aproximou dele e disse que não entendia do que ele estava falando. O homem usou sua força e advertiu Philip para que não o obrigasse a se repetir. O mordomo estremeceu e prometeu deixar tudo pronto. Ele sabia que Ray ficaria preocupado se ele não estivesse lá quando ela acordasse. Era de manhã. Os raios de sol entravam no cômodo pela janela. Ray acordou e percebeu que Claudan não estava com ela. Ela se lembra de ter perguntado por que ele não continuou. Claudan respondeu que faria isso na próxima vez. Ray percebeu que ele estava se comportando de forma estranha, e sua mudança repentina de humor levantou suspeitas. Mary entrou no quarto e trouxe-lhe o café da manhã. Ray perguntou se ela sabia onde Claudan estava. A empregada respondeu que ele estava ocupado com negócios. Ao ver o rosto triste de Ray, Mary perguntou se algo havia acontecido com o mestre. A garota colocou uma colher na sopa e respondeu que ele estava se comportando de forma estranha ultimamente. Mas agora ele poderia responder à pergunta dela. Ray achou que Mary poderia ajudá-la. A empregada pensou por um momento e depois disse que não sabia dos detalhes. Ela disse que o proprietário estava no final do corredor, no segundo andar. A empregada pediu a Ray que prometesse que fugiria se sentisse algo estranho. A garota concordou em cumprir sua promessa e, sorridente, agradeceu a Mary por sua ajuda. Assim que Ray tomou o café da manhã, ela colocou a bandeja sobre a mesa, sob a qual encontrou a carta. Ela ficou muito surpresa ao ver uma cotovia, o símbolo da família Lisbon. Esse pássaro azul foi pintado em uma folha. Poucas pessoas conheciam esse símbolo. Sua mãe e seus primos o conheciam. Seu irmão Reis, que fugiu da propriedade, também sabia disso. Quando abriu a carta, percebeu que era de seu irmão. Ele escreveu que, se ela visse essa carta, isso significaria que seu plano havia funcionado. Reis queria entregar a carta pessoalmente, mas não conseguiu. Ele estava em uma situação difícil. Reis também estava feliz por ela ter aprendido a ler. Como antes, seu irmão pediu que ela fugisse da propriedade. Ele disse que sempre esteve na propriedade e tentou se aproximar dela várias vezes. Aimee disse para lembrar de suas palavras e fugir. Ray tinha certeza de que era uma carta de Reis. Só ele poderia ter dito isso. Ela achava que Mary não gostava dele e, por isso, não passaria adiante uma carta dele. A garota estava subindo as escadas. Ela achava que seu irmão a havia deixado aqui e desaparecido para sempre. Olhando pela janela, ela se perguntou se Reis estava esperando por ela na chuva. Ray olhou novamente para a carta em suas mãos. A garota parecia triste. Por alguma razão, ela se lembrou da última conversa que tiveram. Então Reis, como um louco, gritou que ela realmente achava que ele a amava. Ray escondeu uma carta de seu irmão sob um vaso de flores brancas. A garota olhou para a carta com tristeza e disse: "Sinto muito." Ela se virou e caminhou em direção a Claudan.
Na verdade, Ray já sabia o que fazer, mas foi difícil para ela aceitar isso e deixar Hayes. Ray percebeu que, se ela o encontrasse, iria querer passar por ele como se nunca o tivesse conhecido. Ela também esperava que Hayes se casasse e nunca mais a visse. Ela queria que eles desaparecessem lentamente da memória um do outro. Finalmente, ela parou em frente ao quarto de Claudan. Ray bateu na porta, mas ele não respondeu. A garota pediu que ele abrisse a porta. Ela disse que sabia que ele estava no quarto. Sem obter resposta dele, Ray decidiu entrar no quarto. Quando se viu em um quarto escuro, ela se virou e chamou Claudan. De repente, ela o ouviu chamando seu nome. Ray olhou na direção de onde vinha a voz dele. Ela viu Claudan, que estava ajoelhado com a cabeça baixa e acorrentado. O homem olhou para ela e falou: "Ray?" A garota correu até ele e perguntou quem havia feito aquilo com ele. Ela queria tirar as algemas. Ele sorriu e perguntou se ela não fazia ideia de quem tinha feito isso. Ray se encolheu. Ficou claro para ela que a decisão era dele. Ray perguntou a ele, animada, por que ele havia feito isso consigo mesmo. Ele olhou para baixo com tristeza e pensou. Mais tarde, Claudan explicou que tinha medo de perdê-la por causa de seu comportamento. Ele disse que, independentemente do que ele fizesse, ela sempre o encontrava, embora ela não tivesse ideia do perigo que estava correndo. Então Claudan decidiu se acorrentar, caso contrário, poderia enlouquecer novamente. Ele disse: "Ray, quero que você me pertença completamente. Não me importo se isso o quebrar." A garota agarrou seu vestido com entusiasmo, e então ela lhe disse que o amava. Claudan pareceu ter uma epifania e olhou para ela com surpresa. Ray se sentou na frente dele e pediu que ele lhe contasse toda a verdade. Ela reiterou que realmente o amava. No entanto, Claudan achou que isso era inútil. Enquanto isso, o mordomo trancou o portão para que dela não pudesse entrar na propriedade. Ele pensou em Claudan, que havia decidido se acorrentar. Philip esperava que tudo desse certo, e a se errar. Ray continuará a aproveitar a vida em sua propriedade. Se o mestre o prejudicar, então... Seu corpo tremeu e ele cerrou o punho com força. O mordomo voltou e disse que ele estava longe da propriedade há muito tempo. Ele andou pensando se voltasse no tempo, poderia mudar seu mestre. Philip sabia que não poderia ter feito isso sozinho. A única pessoa que poderia mudá-lo era... Claudan não conseguia mais se conter. Ele pediu a Ray que fosse até ele. Ela estava triste por vê-lo em tal estado. Ele puxou as correntes e as algemas chacoalharam. Gotas de suor cobriam seu corpo. Claudan implorou para que ela o deixasse sair e o libertasse. A garota estava muito preocupada com ele, por isso se recusou a ajudá-lo. Ray explicou que se ela o ajudasse agora, ele ficaria pior no futuro. Claudan achava que ela o amava. Ele perguntou por que ela havia mudado de ideia tão rapidamente. A garota respondeu que isso não era verdade e que ela estava apenas preocupada com ele. O homem começou a puxar as correntes novamente, que se chocaram. Ray fechou os olhos com medo. Ela implorou que ele parasse, que não se movesse, pois poderia se machucar. Ray lhe perguntou com entusiasmo o que ela poderia fazer e como ajudá-lo. Claudan perguntou se Ray estava falando sério. A garota não respondeu, mas simplesmente corou de vergonha. Ela se sentou ao lado do homem e começou a abraçá-lo. Por causa de sua situação, era difícil para Ray olhar o homem nos olhos, porque ela nunca tinha visto um homem nessa posição antes. Claudan adorou a maneira como Ray o abraçou, mas a corrente que prendia seus braços se apertou e quase quebrou. De repente, o homem se inclinou e a beijou. Ray não estava esperando por isso, pois não achava que ele a alcançaria. Ray ficou envergonhada e quis fugir, mas ele lhe disse para não ir embora. Ela queria recuperar o fôlego, mas Claudan não a deixou. Ele pediu a Ray que levantasse o vestido para ele. A garota fez isso. De repente, os grilhões se romperam e Claudan se libertou. O homem riu histericamente. Ray pulou para longe dele e caiu no chão. Claudan perguntou: "Aonde você está indo?" Ele agarrou a perna dela. Ray gritou para que ele a soltasse. Ela percebeu que Claudan havia feito isso de propósito. Ele poderia ter saído antes, mas queria se aproveitar dela. Claudan perguntou: "Você não gostou de eu ter desistido? Seu corpo diz o contrário." Ray começou a chorar. Ele perguntou: "Por que você está chorando? Por que está com vergonha? Ou porque me odeia? Ou porque você me ama?" Ray estava envergonhada e não tinha nada a dizer em resposta. O homem lhe perguntou novamente se ela ainda o amava. A moça respondeu: "Sim." Apesar de tudo o que ele havia feito com ela ainda o amava. Em seguida, Claudan se inclinou para mais perto dela e disse que também a amava. Lágrimas surgiram nos olhos da garota. Ela se perguntou se estava sonhando, mas era real. O sol brilhava intensamente no céu azul, cercado por nuvens brancas. Ray saiu para uma caminhada e aproveitou o clima agradável. Ela ficou feliz pelo fato de Philip e Mary terem preparado tudo o que ela precisava para sua caminhada. A garota viu flores brilhando à luz do sol.
ela ficou encantada com essa beleza. De repente, Ray viu o jardineiro e o cumprimentou imediatamente. O homem se curvou educadamente sem dizer uma palavra. Ela disse que, devido à chuva frequente, as flores precisavam de um pouco de luz solar. O jardineiro permaneceu em silêncio e apenas acenou com a cabeça em sinal de concordância. A garota percebeu que ele não era muito falante. Ela se sentiu calma perto dele, especialmente depois do que aconteceu com ela recentemente. Ray se lembrou de uma carta que havia recebido de seu irmão Hayes, e também sobre Claudan, que decidiu se acorrentar. Ele tinha medo de perdê-la por causa de seu comportamento. O jardineiro pegou um regador para regar as flores. A garota se ofereceu para ajudá-lo. Enquanto ela regava as flores, Ray se sentiu animado, mesmo depois de ter dito que a amava. Ela tentou adivinhar o que ele estava escondendo. Ela queria que ele lhe contasse tudo. Seu rosto triste mudou instantaneamente quando ela viu as flores azuis à sua frente. O jardineiro queria dá-las a ela. A garota ficou surpresa ao perguntar que tipo de flores eram aquelas. O homem explicou que essa flor significa felicidade. Ray imaginou que ele estava preocupado com o fato de ela estar chateada. Por isso lhe deu essa flor. A garota sorriu e brilhou como se tivesse se tornado o sol. Ela aceitou as flores com prazer e me agradeceu pelo presente. Olhando para as flores, Ray pensou que as pessoas daqui eram gentis e se preocupavam com ela. Mais tarde, ela perguntou se o jardineiro sabia o nome dessa flor. Quando ela se virou, viu o rosto assustado do homem. Ele olhou para Claudan, que estava caminhando em direção a eles e irradiando seu poder. Seus olhos ardiam de raiva. Ele disse: Ray, tenho procurado por você em todos os lugares. De repente, as flores que o jardineiro havia lhe dado murcharam. A menina correu até ele, e o jardineiro tremeu, abaixando a cabeça. Ray perguntou o que estava errado. Claudan respondeu com raiva, que ela estava perguntando o que havia acontecido. O homem olhou para os sapatos dela e ficou muito infeliz. Claudan explicou que ela não estava usando os sapatos que ele havia comprado para ela, mas estava sorrindo por causa das flores murchas. Ray disse com entusiasmo que queria ficar com os tênis o máximo de tempo possível. O homem retirou a mão abruptamente e disse que não se importava. Em seguida, ordenou a Philip que se livrasse do jardineiro. Quando o jardineiro ouviu isso, olhou para ele assustado e não conseguiu se mover. Ray explicou que sentia pena de usar aqueles sapatos e não queria estragar as solas. O jardineiro sentou-se no chão com as mãos na cabeça. Seu corpo estava tremendo de medo. Claudan perguntou sobre as flores. Ray disse que as havia dado para animá-la. Ele perguntou por que não deveria ficar com raiva. Ray explicou que o jardineiro estava apenas sendo educado. O homem perguntou se ela realmente queria se divorciar dele porque ele não era educado. Ray disse que não foi isso que ela quis dizer. Claudan lembrou Philip de se livrar do jardineiro. Naquela noite, eles comeram juntos. Havia vários pratos sobre a mesa. Ray cortou o bife rapidamente. Mary ficou por perto e os observou em silêncio. Eles continuaram a comer em silêncio. O silêncio reinava na sala. Claudan olhou cuidadosamente para Ray, que continuou a ignorá-lo. De repente, ele se voltou para Mary, que até tremeu ao ouvir sua voz. O homem disse a ela que dissesse a Philip para falar com o jardineiro imediatamente. Ray perguntou por que ele estava dando tais ordens. Ela o lembrou de que o gardener era inocente. Claudan respondeu: e se ele fosse inocente, ela realmente o esconderia em seu quarto? A garota respondeu com raiva que iria embora, pois não poderia se sentar e comer ao lado dele. Ela saiu correndo rapidamente do quarto. Mary correu atrás dela, implorando para que a esperasse. Mary pegou sua mão e pediu que ela se acalmasse. A garota exigiu ser libertada. Ela estava muito irritada porque ele sempre encontrava motivos para culpá-la. A criada explicou que Claudan estava com ciúmes porque a amava muito. Ray achou que ele deveria ter dito isso abertamente, e não insinuado. Ele também encontrou um problema em tudo que poderia ser resolvido por meio de conversas. A garota lhe perguntou por que Claudan não lhe contou nada. Mary não soube responder. Ray disse que achava que riria de felicidade quando se apaixonasse, mas isso raramente acontecia. Mal conseguindo conter as lágrimas, ela disse que era muito difícil amar Claudan. Havia tochas acesas na sala. O jardineiro estava sentado no chão. Mary disse: "Não, fique longe." Philip tinha uma mala ao seu lado e um boné. O mordomo lhe disse para afastá-la. Mary não foi embora porque acreditava que eles não poderiam fazer isso com o jardineiro. Afinal, se ele for expulso, o mestre Claudan e a senhorita Ray nunca farão as pazes. No entanto, Philip estendeu a mão para o jardineiro e disse que isso não era da conta deles. No entanto, a mulher bateu em seu braço e continuou a defender Sadovnik. Mary acreditava que se ele fosse embora, Philip o seguiria.
E então, o lojista iria embora e ela iria embora. Philip lhe disse que ela deveria cuidar de seus próprios negócios, porque eles nunca teriam sido. Mary decidiu agir em vez de ver Claudan carregar o corpo de Ray 10 anos depois. Coçando a cabeça, Philip perguntou quem levaria a culpa se eles fossem pegos. A mulher lhe disse que o mestre havia dito a CIA, Ray que a amava. Philip ficou muito surpreso. E Ray lhe disse que era muito difícil ter um relacionamento com o mestre Claudan. Mary sabia que, quando as expectativas são frustradas, toda esperança se transforma em desespero. E quando o amor se transforma em ódio, ficamos loucos. O mordomo não respondeu, mas apenas pensou nas palavras dela. Mary sugeriu que ele fizesse o que ela havia dito e esperasse alguns dias. Philip olhou com raiva para o jardineiro, que estava tremendo de medo e esperando sobreviver. Com um suspiro, Philip disse que não sabia se funcionaria, mas estava disposto a esperar 3 dias. Estava escuro lá fora e as estrelas apareciam no céu. As luzes da mansão já estavam acesas. Havia muitos pratos deliciosos sobre a mesa e podia-se ouvir o barulho de pratos e talheres. Claudan e Ray desfrutaram de sua refeição, sem prestar atenção um no outro. Mary notou que, durante a refeição, eles não disseram uma palavra sequer um ao outro. Mais tarde, Claudan pediu a Mary que acrescentasse mais molho. Ela quis fazer o que ele pediu. No entanto, Ray se opôs a isso e disse que não queria mais molho. A serva tremeu, sem saber o que fazer. Ela olhou para o mestre. O homem parecia muito infeliz e mal conseguia conter sua raiva. Ele bateu com a mão na mesa e disse que ela poderia fazer o que quisesse. Ray achou errado bater na mesa daquele jeito. Ele disse que ela não gostava disso agora. Claudan se ofereceu para ir embora se ela não gostasse. Ray o encarou furiosa. Em seguida, ela se levantou rapidamente, agradeceu a Mary pelo jantar e saiu da sala. A empregada queria impedi-la, mas não se atreveu. Claudan não disse uma palavra. Logo bateram na porta do quarto de Ray. Era Mary, que entrou rapidamente no quarto. Ela trouxe algo para sua senhora e pediu que ela pegasse. Mary colocou cuidadosamente a bandeja sobre a mesa, que continha uma xícara de chá, papel e um envelope. Ray perguntou por que ela precisava do papel. Mary explicou que poderia expressar suas emoções no papel. Ela perguntou se Claudan a havia obrigado a fazer isso. Mary respondeu que não. No entanto, Ray acreditava que Claudan não leria sua carta de qualquer forma, mas ficaria com raiva e a rasgaria. No entanto, Mary não concordou com ela, pois acreditava que o mestre a amava muito. De repente, eles ouviram uma batida na porta e se viraram, sem saber quem era. O mordomo entrou na sala, cumprimentou sua senhora e fez uma reverência a ela. Ele lhe entregou um envelope. Philip disse que o mestre havia pedido a ela que lhe entregasse essa carta. Ray perguntou com surpresa. Sério? Philip olhou para Mary, que assentiu com a cabeça. Ele disse que se ela escrevesse uma carta, poderia deixá-la embaixo do vaso ao lado da escada. De repente, Ray notou uma rosa amarela que havia sido habilmente pintada no envelope. Mary disse que estava a caminho. Philip pediu a Ray que o avisasse se ela precisasse de alguma coisa. Quando saíram, ouviram a porta ranger. Ray continuou olhando para a carta. Depois de fechar a porta, Mary disse que o plano deles parecia ter funcionado. Philip concordou, mas ele disse que o mestre havia descoberto o plano deles. Mary tremeu de medo. Ela perguntou, o quê? Como? Philip sussurrou que não sabia e não disse nada sobre isso. Mas Butler achou estranho o fato de o próprio Claudan ter pintado rosas amarelas nas folhas. Mary ficou feliz por terem conseguido. Ela achava que o mestre queria fazer as pazes com a senhora. Ela deu um tapinha no ombro de Philip e disse que eles poderiam relaxar por enquanto. A empregada continuou seu trabalho, cantarolando alegremente. O mordomo olhou para o quarto do mestre e pensou que não era tão simples assim. Por um tempo, Ray olhou em silêncio para o envelope em suas mãos. Finalmente, ela a abriu e começou a ler a carta. Na carta, Claudan perguntou quando ela devolveria o livro que ele havia lhe fossé e se se emprestado. Ele nos lembrou que nunca é cruel com o que valoriza e não o compartilha com os outros. Claudan perguntou o que ela achava e se isso o tornava estranho. Ray ficou desapontada. Afinal, ela estava esperando por um pedido de desculpas. Ela se levantou rapidamente e decidiu responder. Com sua caneta na mão, Ray decidiu dar uma lição em Claudan e não iria entrar no jogo dele. Primeiramente, ela se desculpou por sua caligrafia, pois era a primeira vez que escrevia uma carta. Ray se lembrava das coisas que eram importantes para ele e acreditava que ela não era uma coisa que poderia ser removida. Não significava nada para ela receber uma flor. Afinal de contas, seu coração sempre pertenceu a ele.
Ela também pensou nele no momento em que recebeu a flor. Ray explicou que não era muito inteligente e que tinha dificuldade para entender o que ele estava dizendo. Ela admitiu que estava sempre pensando nele, sentindo sua falta e esperando por ele. Depois de dar uma última olhada na carta que havia colocado ao lado do vaso, Ray foi para seu quarto. Depois disso, sua carta desapareceu instantaneamente, como se nunca tivesse existido. Era de manhã. O sol havia nascido e brilhava por toda a parte. A propriedade estava tranquila. Ray sentou-se em uma cadeira e escovou os cabelos. Philippe lhe trouxe uma carta de Claudine. O envelope tinha novamente uma rosa amarela. Ao abrir rapidamente a carta, Ray se perguntou se seria a mesma coisa que a anterior, mas ela estava errada. Claudine escreveu que queria ouvi-la dizer que o amava. Ele pediu a Ray que fosse até o local onde estavam as rosas amarelas. Era lá que ele esperaria por ela. Quando Ray foi ver Claudine, ela pensou que todo mundo tem algo que ama. Sua mãe amava a riqueza e a fama. Seu pai amava seus negócios e Hayes amava suas roupas e sua nobreza. Ela achou que deveria organizar seus pensamentos. Ray não entendia como ela podia se sentir ofendida por ele e correr para ele quando ele dizia que estava triste. Quando ela o viu perto das rosas amarelas, novos sentimentos se acenderam nela. Era algo desconhecido. Doeu um pouco e Ray tentou entender o que era, mas ela tinha certeza de que... Claudine falou: Ray, eu amo você. Seu coração batia mais rápido e era difícil desviar os olhos dele. Claudine sorriu e perguntou se ela tinha vindo para ouvi-lo dizer isso. Ray correu rapidamente até ele e o abraçou com força. Claudine a abraçou com ternura. Ela falou com alegria: Claudine. Ray finalmente percebeu que era amor. Os gritos suaves da menina podiam ser ouvidos em toda a propriedade. Ray e Claudine estavam se beijando. De repente, a garota abriu os olhos e pediu que ele parasse por um momento. Ela estava toda vermelha. Parecia que ela estava com calor. Claudine continuou a beijá-la. Ele perguntou a Ray por que ela estava pedindo para ele parar, se não estava gostando. No entanto, a garota imediatamente começou a dar desculpas. Enquanto isso, o homem percebeu que ela estava simplesmente ardendo de prazer. Ela ficava olhando para ele e pedindo que parasse por um momento. Mas ele continuou a fazer o que achava certo. Ele olhou para cima e percebeu que ela estava se comportando muito mal hoje. Ele tentou abraçá-la, mas Ray o afastou. Ele perguntou por que ela fez isso, se não queria mais ficar com ele. No entanto, Ray o interrompeu e disse que esse não era o caso. Só que dessa vez ela queria fazer tudo sozinha. O sol brilhava intensamente lá fora e nuvens brancas flutuavam no céu. A água jorrava de uma fonte. John estava segurando uma bandeja de comida e caminhando lentamente para algum lugar. Ele ficou zangado com o mordomo, que lhe ordenou que levasse a comida para o jardim. Quando ele desceu ao porão, viu imediatamente o jardineiro sentado no chão. John o chamou. O jardineiro tremeu e olhou para ele com medo. Ele colocou uma bandeja de sopa e um pão na frente dele e disse para ele comer, mas o jardineiro se recusou a comer. Ele lhe deu as costas e permaneceu em silêncio. John decidiu que a comida não deveria ser desperdiçada. Então, ele mesmo pegou o pão. Comendo o pão, o homem perguntou ao jardineiro como ele havia chegado até aqui. John achou que não havia estragado as flores. Então, ele perguntou se o jardineiro havia roubado alguma coisa. O jardineiro respondeu rapidamente que não havia roubado nada. John não acreditou nele. Ele perguntou se eles achavam justo manter as pessoas aqui por dinheiro. Quando os pratos estavam vazios, o jardineiro disse que queria lhe pedir algo. John ficou muito surpreso. O jardineiro pediu que ele verificasse se as flores estavam vivas. O homem riu do fato de o jardineiro estar preocupado com algumas flores, e não com ele mesmo. Ele se levantou e disse que atenderia ao seu pedido. De qualquer forma, ele não tinha nada melhor para fazer. Ao se virar, John disse que, por causa disso, o jardineiro ficaria em dívida com ele. Enquanto isso, sons estranhos continuavam a ser ouvidos nos corredores da propriedade. Ray tentou dar a Claudine o mesmo prazer que ele dava a ela. Ela olhou para ele sem jeito e perguntou se ele gostava de estar com ela. Enquanto isso, o homem mal conseguia conter suas emoções. Apesar de sua expressão estranha, ele estava feliz com tudo. De repente, ele se lançou sobre ela e a jogou na cama. Gotas de suor escorriam por seu queixo. Claudine se inclinou e a beijou de volta, com suavidade e aspereza ao mesmo tempo. Ray gritou e pediu que ele fosse um pouco mais contido e não a machucasse. Então ele parou e ela exalou. No entanto, antes que Ray pudesse recuperar o fôlego, Claudine começou a beijá-la e abraçá-la novamente. Depois do beijo, ele olhou para ela e perguntou se ela estava cansada. Ela respondeu que sim e que gostaria de dar um tempo. Claudine olhou para ela novamente e disse: Ray, eu te amo, não é? Ray sorriu sinceramente e disse em troca que também amava o Sr. Claudine. Mais tarde, a porta rangeu e alguém desceu do porão. Eles eram o mordomo, Mary e John.
Philip disse que o jardineiro poderia sair. Mary foi até o jardineiro e colocou o cobertor que havia trazido com ela sobre ele. Philip disse que o mestre queria que o jardineiro cuidasse do jardim a partir de amanhã. Mary o aconselhou a não falar mais com a senhorita Ray e a não olhar para ela. O jardineiro ficou envergonhado. Ele acenou com a cabeça dizendo que não faria isso novamente. John lhe entregou um ramo com rosas amarelas e disse que todas as flores estavam vivas. Ele disse que havia cumprido sua promessa e pediu permissão para dormir. O jardineiro ficou feliz. Já estava escuro lá fora e as estrelas apareceram no céu. Caminhando pela trilha, que era iluminada por lanternas, Mary se virou de repente. Ela perguntou ao jardineiro se ele sabia o que significavam as rosas amarelas. No início, seu marido ficou surpreso com o fato de ela se interessar por essas coisas. Depois, olhou com tristeza para as rosas em suas mãos, suspirou e disse: ciúme. As lanternas próximas à propriedade brilhavam intensamente e não havia mais escuridão no jardim. As estrelas eram visíveis no céu por toda parte. As luzes também estavam acesas nas janelas da mansão. O mordomo ficou na frente de Claudin e ficou muito surpreso com o que ouviu. Philippe pediu desculpas ao senhor porque não sabia se o havia ouvido corretamente. Claudin estava sentado à mesa. Ele pensou e depois disse que esse lugar era muito pequeno. O mordomo perguntou se ele estava se referindo a essa mansão. Claudin empurrou sua cadeira para trás e se levantou. Ele foi até a janela e olhou para fora, procurando o lugar certo. Claudin acreditava que era necessário construir um anexo. Philip o ouviu em silêncio. Virando-se para ele, Claudin perguntou o que Philippe achava da nova extensão. O mordomo ficou em silêncio e não entendeu por que aquilo havia começado de repente. Balançando a cabeça, ele pensou que o mestre estava se comportando assim desde que ele era criança. Philippe se lembrou do avô de Claudin parado na janela e dizendo para ele começar a trabalhar. Então o mordomo também ficou surpreso e pensou que ele havia entendido mal suas palavras. O avô de Claudin perguntou se ele não queria trabalhar. Philippe respondeu: não, senhor. Ele era um senhor desde muito jovem e queria formar uma família. Ele se casou sob um contrato. Após o nascimento de seu filho, o homem começou a cuidar mais de sua esposa. Ele queria ter um segundo filho, mas sua esposa estava fraca e doente e não podia dar à luz. Por causa disso, o relacionamento deles mudou e ele ficou triste. Seu filho foi visitá-lo. Edmond Casillier segurou o livro e o manuscrito em suas mãos e disse que havia estudado tudo. O pai o pegou no colo e ficou muito feliz. Seu filho cresceu e se tornou um homem maravilhoso. Ele se formou na escola com excelentes notas e concordou em se casar com a mulher escolhida por seus pais. Mas logo surgiu um problema. Meu pai bateu com a mão na mesa e gritou: Edmund! O filho manteve sua posição e discordou da decisão do pai. Ele disse que não conseguiria viver sem ela. O pai acreditava que não deveria deixar sua noiva e trazer a filha do artista para a casa. Edmundo perguntou qual era o problema. Seu pai falou com raiva: o que você disse? Ele respondeu que preferia morrer a se preocupar com o que os outros diriam a seu respeito. Os pais não tiveram escolha a não ser permitir que o casamento fosse realizado. Ele tinha um casamento feliz e não se preocupava com a infelicidade de seus pais. Claudin nasceu em um dia chuvoso de agosto. Edmund lhe deu o nome de seu falecido avô. Seu pai ficou surpreso quando Edmundo se ofereceu para tomar Claudin em seus braços. Segurando gentilmente a criança em seus braços, o homem não conseguia tirar os olhos do bebê. Um bebê encantador com os olhos amarelos dourados da mãe olhou para ele. O pai respondeu que o bebê era maravilhoso. Depois disso, o relacionamento entre o filho e o pai melhorou. No entanto, devido a uma doença contagiosa, os avós de Claudin morreram logo depois. E antes que ele pudesse superar a morte inesperada deles, seus pais também morreram. Tudo aconteceu de forma inesperada. Na época, Claudin tinha 4 anos de idade. Desde cedo, ele desempenhou os deveres de um senhor e demonstrou seu talento em várias áreas. Philip lembrou que não era a primeira vez que Claudin se recusava a contratar uma empregada. Quanto mais velho ele ficava, mais coisas inexplicáveis ele fazia. Ele odiava quando alguém que não fosse sua babá estava em seu quarto. Às vezes, ele gostava de uma determinada sobremesa e comia apenas essa sobremesa todos os dias durante um mês. Certa vez, ele usou a mesma roupa por 3 meses seguidos. Ficou claro que ele era propenso a obsessões impulsivas com o que amava. Só recentemente, Philip percebeu que essa paixão vai além dos objetos. Mary tirou os biscoitos prontos e perguntou a Philip o que ele estava pensando, se estava com nojo. Philip não a entendeu. Mary lhe perguntou se ele estava preocupado com o fato de o mestre estar apaixonado por Ray. Ele achava que Ray era muito suave e Claudin era muito exagerado. Mary discordou dele. Ela o advertiu para que não se intrometesse em seus assuntos. Afinal de contas, não havia nada de estranho ali. Mary perguntou se era isso que eles esperavam, que o mestre e a senhorita Ray se apaixonassem. O mordomo olhou para o lado, pensou e não disse nada. Por fim,
Mary disse a ele que não se preocupasse e que levaria a comida para a senhorita. Assim que a porta da cozinha se fechou, Philip pensou que talvez tivesse entendido errado, mas a maneira como Claudin o olhava o fazia lembrar do passado. O mordomo ficou animado. O suor brotou em seu rosto, mas ele se tranquilizou e acreditou que Mary estava certa e que os proprietários se amavam. Philip também estava confiante de que não haveria problemas. Mary seguiu Claudin lentamente e olhou ao redor com cuidado. Ela notou que as rosas amarelas cresciam em frente às rosas vermelhas. Ela achava que era demais. Ela sabia que a senhorita Ray era a que mais os amava, mas, de repente, Claudin a chamou, e a empregada olhou em sua direção e congelou no lugar. Ela até abriu a boca de surpresa. À sua frente, havia um grande e luxuoso anexo branco com um telhado azul. Claudin perguntou com orgulho se ela havia gostado do novo anexo. Mary cobriu a boca e não conseguia acreditar em seus olhos. Ele lhe perguntou se ela achava que o Ray gostaria desse anexo. Mary achou que Ray iria gostar, pois o próprio Claudin havia construído o anexo para ela. Ao entrar, ela ficou ainda mais surpresa. Havia ladrilhos de mármore no chão. A empregada perguntou a Claudin se ela poderia pegar emprestada uma chave reserva de Philippe. Ele parou, virou-se e respondeu friamente que não tinha uma chave reserva. Mary disse que entendia. Ela perguntou se a casa estaria sempre aberta. Claudin sorriu e disse que a casa estaria trancada. O corpo de Mary parecia estar todo arrepiado e ela tremia de medo e choque. Ela se lembrou das palavras de Philip, que achava estranho o fato de ele querer um banheiro externo. A mulher apertou as mãos com força e pensou nas palavras dele. Claudin perguntou se ela tinha alguma dúvida. Mary disse que não tinha. Ele ordenou que ela o seguisse. Ela o seguiu em silêncio, olhando ao redor e depois se virou. Mary ficou encantada com a casa e achou-a muito bonita. Claudin cobriu os olhos de Ray com a mão e a levou para algum lugar. Ela disse que não conseguia ver nada. Ele cobriu ainda mais os olhos dela. Ela lhe perguntou se ele a estava guiando corretamente. O homem respondeu: "Sim, estamos quase lá." Ray perguntou surpresa se eles estavam lá. Mais tarde, ele disse que ela poderia abrir os olhos. A garota abriu os olhos lentamente. À sua frente, havia uma casa enorme e luxuosa com rosas amarelas e azuis crescendo ao redor. Ray ficou encantada com a surpresa. Ela olhou ao redor da casa com prazer. Claudin explicou que queria que as flores desse jardim refletissem a sua pessoa. A garota se virou e olhou para ele com ternura. Ele colocou a mão em seu coração e disse: "Eu amo você, Ray. Você também me ama?" Ela correu até ele e o abraçou. Ela se sentiu feliz em seus braços. Ray disse alegremente: "É claro, eu amo você mais do que qualquer outra pessoa neste mundo." Claudin pegou a menina e a colocou na cama. Ray agarrou os braços ao redor do pescoço do marido e gritou o nome dele em voz alta, com as palmas das mãos bem fechadas. Ela implorou que ele direcionasse toda a sua energia para ela e acelerasse o ritmo de seu amor. Olhando diretamente para ele, Ray o chamou gentil e docemente de amado e querido. Claudin gostava disso. Ao ouvir essas palavras, ele apenas sorriu. Seus olhos estavam fascinados pela aparência de Ray. Ele a convidou novamente e pediu que ela o chamasse de amante novamente. Em seguida, Ray disse que o amava novamente e o beijou com toda a paixão e prazer que conseguiu reunir. O homem pegou a mão dela, pressionou-a contra a cama e disse que também a amava. A noite chegou. Exausta, Ray abriu os olhos. Apesar de ter dormido, ela ainda não tinha forças. Claudin estava sentado ao lado dela. Ela pulou da cama e perguntou a ele que horas eram. Ele respondeu que o sol estava começando a se pôr, então ela poderia descansar um pouco mais. Ray perguntou quando Mary estava chegando, mas Claudin ficou em silêncio em resposta. Ele estendeu a mão para a garota e disse que tinha uma mensagem para ela. Claudin olhou para ela e pediu que fosse com ele. Eles saíram do quarto e desceram as escadas para o primeiro andar. A garota olhou em volta e se pegou pensando que estava tudo muito quieto ao seu redor e que ela não conseguia ouvir ninguém. Claudin a chamou para uma sala. Como era uma mansão nova, ela ainda não tinha estado aqui. Ray perguntou: "Este é seu novo escritório? Por que você me trouxe aqui?" O homem pegou um frasco de algum tipo de poção da mesa e o entregou a Ray, pedindo que ela o bebesse. A garota ficou surpresa com esse pedido. Ela perguntou hesitantemente o que era e por quê. Claudin disse que amava Ray, então ela deveria beber. Ray estava hesitante no começo, mas ela finalmente se decidiu, tirou a tampa e bebeu o conteúdo da garrafa. De repente, sua consciência ficou embaçada e ela começou a adormecer. Ela estava sem palavras e não conseguia nem mesmo dizer o nome do marido. De repente, a garrafa vazia caiu de sua mão e a garota começou a cair no chão. Claudin pegou seu corpo caído e tomou Ray em seus braços. Depois, ele se virou. Disse que a amava e a levou direto para o portal. Ray estava deitada na cama com Claudin. A luz da lua entrava no quarto.
ele a envolveu com os braços. Ela sorriu e disse alegremente que achava que gostaria de estar aqui. Claudan acariciou sua bochecha e lhe disse que ela definitivamente gostaria de estar aqui. A lua continuava a brilhar intensamente pela janela, enchendo a sala com seu brilho. Ele sabia pouco sobre o amor, então perguntou: "Você pode dividir o amor em porcentagens?" Ele queria que Ray desse 20 para Mary, 15 para Philip e o jardineiro, e 50 para ele. Ela respondeu: "O amor não pode ser dividido dessa forma." Ray se perguntou por que ele havia perguntado isso a ela. Depois que ela disse isso, ele se levantou rapidamente e parecia triste. Ela esperou em silêncio pela resposta dele. Por fim, Claudan disse com tristeza que não poderia compartilhá-lo com mais ninguém. O homem pegou a mão dela e a segurou gentilmente. Ray ficou surpresa e não conseguia tirar os olhos dele. De repente, um milagre aconteceu. Olhando para sua mão, ela notou uma aliança de casamento brilhante em seu dedo. Ela ficou surpresa e animada. Ray olhou para o anel e disse que ele era. Claudan disse calmamente que o anel havia pertencido a seus pais. A garota pensou sobre isso. O homem disse que sabia que ela queria que todo o amor dele pertencesse somente a ela para sempre. Ele queria que Ray colocasse o anel em seu dedo. Claudan abriu a caixa do anel. Ray pegou o anel e o colocou em seu dedo. Ele disse que ela lhe daria tudo de si. A garota respondeu que ele poderia levá-la embora, mas que ela queria o mesmo dele. Claudan gostou da resposta dela. Suas bochechas ficaram coradas. Ele a olhou com ternura. Em seguida, ele pegou a mão dela e a beijou no local onde estava o anel. Abraçando-a com força, ele disse baixinho: "É claro que sou seu." Ray podia sentir sua sinceridade. O sol já estava brilhando lá fora. Seus raios entravam na sala pela janela. Ray se remexeu debaixo das cobertas. Ela já estava acordada e murmurou alguma coisa. Quando abriu os olhos, percebeu que era de manhã e que estava com muita fome. Ela não entendia por que estava com fome tão cedo. Claudan foi até ela. Ele pegou a mão dela e, sorrindo, disse-lhe que ela deveria descer e tomar o café da manhã. Quando ela viu a mesa, ficou muito surpresa. A mesa inteira estava repleta de uma variedade de pratos, bebidas e doces. Claudan cortou um pedaço de carne e, sorrindo, disse a ela para comer. A garota sentiu uma fome terrível e queria comer tudo. O homem lhe entregou um pedaço de carne e disse que ela devia estar com muita fome. Ray abriu rapidamente a boca para provar essa carne suculenta. Ela comeu rapidamente e pensou em como estava com fome. Os pratos vazios tilintavam e ela não conseguia parar de pensar no que queria comer. A garota se arrepiou. Ela ainda não conseguia saciar sua fome. Claudan colocou outro prato vazio na mesa depois de ter comido tudo. Ele lhe perguntou se ela queria comer mais alguma coisa. Ela estava segurando o pão em suas mãos. Ela não podia acreditar no que via. Todos os pratos da mesa já estavam vazios. Então Ray lhe perguntou se ela havia comido tudo. Ela queria ouvir que isso não podia ser verdade. Mas Claudan confirmou que era verdade. A garota olhou para ele assustada e não entendeu como aquilo havia acontecido. Claudan explicou que era normal ter tanto apetite e comer tanta comida. Ray perguntou, surpresa, se todos conseguiam comer tanto quanto ela. O homem permaneceu em silêncio e apenas sorriu misteriosamente. Ele a abraçou e perguntou se ela estava com sono. Ray se sentia estranha. Ela estava um pouco atordoada ou apenas com sono. Depois de tirar o cabelo do rosto, Claudan disse que ela não deveria ir dormir ainda. Ele pegou um frasco de líquido vermelho e disse que ela precisava tomar o remédio. Ray abriu os olhos e perguntou que tipo de remédio era aquele. Ele respondeu que melhoraria a saúde dela. O homem lhe deu a garrafa novamente e pediu que ela a bebesse. Ele segurou a garrafa e a lembrou de que ela precisava fazer isso para o bem deles. Ela abriu a boca e bebeu o líquido vermelho, pensando que estava fazendo isso por eles. A noite havia caído novamente. Claudan e Ray já tinham ido para a cama. Por fim, a garota acordou. Ela abriu os olhos lentamente. Ray olhou para Claudan, que estava dormindo. Ela tentou se lembrar de quando eles haviam adormecido, mas por algum motivo, ela não conseguia se lembrar. Ela rapidamente pegou suas roupas. Ela se lembrava de ter bebido o remédio do frasco que ele havia lhe dado. No entanto, ela não conseguia se lembrar do que aconteceu em seguida. Ray percebeu que quanto mais ela fica aqui, mais os dias e as noites se misturam. Parecia-lhe que somente ela e Claudan estavam vivos aqui. Ela se perguntou como estariam os demais funcionários da propriedade e quando Mary chegaria. De repente, ela olhou para seu reflexo na janela e ficou chocada. Ela não entendia por que havia ficado tão pálida de repente. Ray se lembrou de que havia comido muito naquele dia. Mas, por algum motivo, ela perdeu peso e seu estômago roncou. Seu corpo tremeu.
Ela se lembrou de como Claudan lhe pediu para tomar um remédio que supostamente melhoraria sua saúde. Seu sorriso misterioso e seu silêncio eram estranhos. Restos de molho em pratos vazios, silêncio na sala de jantar, onde se podia ouvir o tilintar dos pratos. Claudan a observou comer rapidamente tudo o que ele havia preparado para ela. Assim que ela terminou o último pedaço de carne, ele perguntou se ela queria comer mais alguma coisa. E naquele momento, Ray pareceu acordar. A palavra mais foi ouvida em sua cabeça. Ela estava assustada. Pratos vazios estavam à sua frente. Ela não conseguia acreditar que havia comido tanta comida sozinha. Ray limpou a boca com um guardanapo e disse que já estava cheia. Tudo parecia estranho para ela. Claudan a observou e percebeu que ela estava infeliz com alguma coisa. Ele se aproximou dela, acariciou seu pescoço e perguntou o que ela estava pensando. Ray respondeu que a comida a deixou enjoada. Ele perguntou se ela estava sentindo dor. Quando soube que ela não estava sentindo dor, ele disse que ela estava progredindo de forma surpreendentemente rápida. A garota olhou para ele com surpresa e quis saber mais sobre o assunto. Mas Claudan disse que isso não importava e sugeriu que ela fosse para a cama. Ele rapidamente a levou para o quarto, colocou-a na cama e a cobriu com um cobertor. Em seguida, ele colocou o frasco de remédio no chão e pediu que eu o bebesse novamente. Ray abriu os olhos e olhou para o frasco. Claudan lhe disse novamente para tomar o remédio. O homem tirou a camisa e quis vestir um roupão. A garota pegou a garrafa. Ela decidiu atender ao pedido dele. Assim que ela quis tomar o remédio, ouviu a voz de alguém dizendo para ela não beber. Seu corpo tremeu e ela se virou rapidamente para ver quem havia dito aquilo. Claudan não reagiu. Ray percebeu que ela era a única que podia ouvir a voz. Essa voz desconhecida lhe disse para esconder a garrafa. Ray estava muito animada. A voz repetiu novamente para esconder o frasco imediatamente. O homem trocou de roupa. Depois de amarrar o roupão, ele perguntou se ela havia tomado o remédio. A garota arrumou o cabelo e disse que tinha bebido tudo. Claudan se aproximou dela, beijou-a gentilmente na testa e disse-lhe que ela estava indo bem. O homem também explicou que nunca a machucaria. Ray estava desconfiada. Ele a lembrou de que ela havia dito anteriormente que queria ficar com ele para sempre. Ela respondeu que sempre estaria com ele. Claudan perguntou se ela realmente pensava assim. A pergunta dele a deixou preocupada. Ela respondeu: claro que sim. De repente, ele pegou a garrafa que ela havia escondido e disse que ela precisava bebê-la naquele momento. Ray estava muito assustada. Claudan lhe perguntou se ela não queria tanto beber que a escondeu. A moça disse que não queria enganá-lo, apenas o fez. Ela não teve tempo de terminar. Ele a beijou com paixão, sem permitir que ela dissesse uma palavra. Quando Claudan terminou de beijá-la, ele disse que ela estava pensando demais. O homem lhe perguntou se ela não queria ficar mais perto dele, que era quem ela amava. Ray disse que queria e tomou o remédio. Seu coração batia mais rápido. Ela se perguntava como poderia se aproximar dele. Ela olhou pela janela e se perguntou se ele estava tentando transformá-la em... A luz da lua entrou no cômodo pela janela. Claudan estava deitado na cama, dormindo. Ray se levantou e saiu. Seus olhos estavam fechados. O quarto estava silencioso e a porta rangeu. O homem abriu os olhos e olhou cautelosamente para a porta. Ele se levantou e pensou na maravilhosa e atraente palavra para sempre. Essa palavra pode ser usada para descrever sentimentos por outra pessoa ou beleza imaculada. Todo mundo já sonhou com a eternidade pelo menos uma vez, e Claudan arriscou sua vida pela eternidade. Ele queria alcançar a eternidade, mesmo que tivesse que se tornar o próprio demônio. Agora tudo mudou, e os dias não eram mais intermináveis e monótonos, porque Ray apareceu. Ele se perguntou se eles seriam capazes de ser pais normais se Ray tivesse um bebê. Claudan sabia que Ray entenderia porque ela era gentil e poderia lidar com isso. O homem tirou a garrafa do bolso. Ele percebeu que tudo se resumia ao seu ciúme. Então Claudan decidiu que eles não precisavam de um filho e não precisavam de mais ninguém. Ele olhou para a cura e pensou em criar uma maneira de Ray ficar com ele para sempre. Ele ficou satisfeito por ela saber tudo e permitir que ele a conduzisse. Ele queria que Ray ficasse tão louca que não percebesse que estava vivendo no inferno e que estaria com ele para sempre. A garota estava olhando pela janela, com os cabelos dourados caindo sobre os ombros. Seus dentes já pareciam os de um animal. As lágrimas escorriam por suas bochechas. Ela ficou muito magoada com o que percebeu. Ela se virou e correu. Ray pensou que Claudan nunca faria isso com ela. Afinal, ele disse que a amava e que não faria mal a ela. Ela queria conversar com ele. De repente, ela ouviu uma voz misteriosa atrás de si, dizendo que era inútil. A garota ficou alerta e rapidamente se virou. Ela falou:
Claudan, um garotinho, estava diante dela e se parecia com Claudan quando criança. Ele estendeu a mão para ela e disse-lhe para ir com ele. O garoto queria lhe mostrar algo. Ray ficou muito surpresa e não disse nada. Ela pegou silenciosamente a mão dele e o seguiu. Eles estavam subindo as escadas. O menino disse a ela para não olhar para trás e continuar. Ele explicou que eles não tinham muito tempo. Ray olhou para ele, assustada. Mais tarde, ele disse que estava tudo bem e que ela deveria confiar nele. Estendendo a mão para a porta, ele usou magia para abri-la. A porta rangeu e se abriu. Ray o observou em silêncio e ficou animada. Ela o seguiu obedientemente sem fazer nenhuma pergunta. A garota parou e viu um labirinto à sua frente. De repente, alguém passou por ela. Ela olhou para o lado com surpresa. Era uma garota de cabelos dourados que usava um vestido rosa. A menina se virou. Ela estava segurando um brinquedo nas mãos e chorando porque Reis o havia estragado. Ray não conseguia acreditar em seus olhos, pois a garota se parecia com ela quando criança. O garoto explicou que não era ela e que a criatura estava fingindo ser ela, usando suas memórias. Ray não conseguia acreditar que não era ela, porque a garota era muito parecida com ela. Ela também segurava um coelhinho que seu avô havia lhe dado quando criança. Quando o leão de Reis se rasgou, ele cortou a orelha do coelho dela para manter as coisas justas. Naquele dia, Reis segurou a lebre pela orelha e perguntou de forma zombeteira se ela tinha certeza. Em seguida, ele cortou rapidamente a orelha do coelho com uma tesoura. Ele não foi dissuadido por suas súplicas ou pelas lágrimas que escorriam pelo rosto dela. De repente, mãos vermelhas apareceram atrás dela. Ray estendeu a mão para a garota. Mãos vermelhas cobriram sua boca e seu corpo e começaram a puxá-la para eles. A garota sorriu e disse que Ray sempre estaria com Claudan. Um grande número de mãos vermelhas puxou Ray em sua direção. O garoto gritou: "Hey!" Ele correu até ela e queria ajudá-la. A garota colocou a mão sobre a boca de Ray e disse que não podia deixar Claudan. Olhando atentamente nos olhos de Ray, a garota disse que ele era tudo o que ela tinha, e ela deve amar Claudan para sempre. Ray não conseguiu conter as lágrimas. O garoto gritou com toda a sua força: "Ray!" Ele enxugou suas lágrimas e pediu que ela não se esquecesse dele. O rapaz explicou que ela se esqueceria dele por um tempo, mas ela precisava se lembrar de como chegou aqui e de onde veio. Essa era a única maneira de se reunirem, pois suas mãos não conseguiam alcançar uma a outra. O menino foi deixado sozinho. Ele disse, com tristeza, que não queria. A garota estava caindo em algum tipo de abismo. As mãos vermelhas continuaram a puxá-la. Seus olhos estavam fechados e ela não resistiu. Ray falou: "Claudan!" Ray se perguntou se ela sempre seria uma prisioneira aqui. Ela queria saber se iria se tornar como eles e ficar aqui. De repente, Claudan apareceu em seus pensamentos e disse que a amava. A garota abriu os olhos imediatamente e decidiu que não queria ficar aqui. Ela tinha que voltar para Claudan. Ray tentou se libertar dessas mãos. Ela percebeu que precisava se apressar, pois suas mãos estavam correndo para a liberdade. Ray conseguiu se libertar. Ela olhou para trás, com o corpo tremendo. Então, ela fechou os olhos e gritou bem alto: "Não!" Quando ela abriu os olhos, estava muito assustada e deitada na cama. Assim que Ray viu o lustre no teto, ela soube onde estava se metendo. Ao lado dela na cama estava um Claudan animado, que a olhava ansiosamente. Ele perguntou se ela estava se sentindo bem. O homem achou que ela estava tendo um pesadelo. Claudan enxugou as lágrimas que escorriam pelo rosto dela e perguntou o que ela havia sonhado e por que estava chorando. A garota se sentou e abaixou a cabeça. Ela ficou em silêncio, e o homem esperou que ela respondesse. Ele a beijou gentilmente na testa e perguntou o que havia acontecido. Ela olhou para baixo com tristeza. Ray estava pensando profundamente, e então finalmente falou sem desviar o olhar. Ela disse em uma voz baixa e incerta que não estava mais com fome. A antiga mansão estava uma bagunça, e tudo estava coberto de poeira porque não havia sido limpo. Móveis e outros objetos estavam espalhados por toda parte. Ninguém estava colocando-os de volta no lugar, como se ninguém se importasse. Philip achava que não havia mais ninguém que pudesse ser chamado de normal. Um mês se passou desde que Claudan e Ray começaram a morar no anexo, e não estiveram aqui. O jardineiro estava sempre em seu quarto. Jack passava o dia inteiro sem fazer nada, só descansando. Mary, que tinha sido particularmente leal à senhorita Ray, agora parecia sem vida. Sem o jardineiro, as flores murcharam, e sem a ajuda de Mary, os pratos sujos ficaram mofados. Philip alimentava os cavalos pessoalmente, porque ninguém mais fazia isso. Um dia, ele tentou entrar no anexo, mas não conseguiu. Ninguém conseguia passar pelo portão. Ele se lembrou das palavras de Jack de que o mestre não se importava com eles e que eles tinham que sobreviver aqui de alguma forma. O mordomo abaixou a cabeça e parecia triste. Ele parecia um cachorro que havia sido traído por seu dono. De repente, ele ouviu uma voz o chamando.
Philip ficou surpreso e alarmado. Ele não reconheceu a voz e percebeu que se tratava de um estranho, então se virou rapidamente. Esse estranho perguntou se havia alguém em casa. Ele me pediu para abrir a porta e deixá-lo entrar. Estava chovendo muito lá fora. O mordomo pegou um guarda-chuva e caminhou lentamente até o portão. Philip olhou para o estranho com atenção e perguntou quem ele era. O homem estava muito molhado pela chuva. Ele ficou em silêncio por um momento, pensando no que dizer. Em seguida, ele perguntou se Philip morava na mansão. O homem disse que seu nome era Thomas. Thomas também explicou que ele não era o assaltante, mas um médico. O homem disse que, enquanto colhia ervas na floresta, se perdeu e torceu o tornozelo. Ele pediu para passar a noite na mansão. Philip respondeu que eles não aceitavam estranhos. Mas Thomas pediu para entrar porque estava escuro lá fora, e ele não podia ir muito longe. O mordomo se virou e pensou. Essa situação o fez lembrar de algo. Ele se lembrou do dia em que Ray também veio aqui, implorando para ser deixado entrar com o irmão. Philip lhe disse que ele deveria partir assim que estivesse bem. Thomas concordou e ficou agradecido. O mordomo o deixou entrar. Ele acreditava que nada aconteceria enquanto o mestre estivesse fora. Philip voltou para a mansão. Thomas ficou muito feliz e agradecido. Ele o seguiu. O homem estava caminhando por um longo corredor, decorado com várias decorações caras. Seu tornozelo estava enfaixado e machucado, então ele não conseguia andar muito rápido. Thomas olhou pela janela. Fazia 3 dias que ele havia chegado à mansão. Ele notou que havia um lustre incrível pendurado no teto, e coisas caras decoravam o local. Ele ficou atônito. Ficou imediatamente claro para ele que os proprietários tinham muito dinheiro. Mas houve algo que o surpreendeu ainda mais e levantou muitas questões. Essas eram as pessoas que viviam na propriedade. Quando Philip conheceu Thomas, ele quis ignorá-lo. Ele o seguiu, cumprimentou e perguntou para onde Philip estava indo. Ele respondeu, não é da sua conta. O que quer que Thomas lhe perguntasse, o mordomo sempre respondia da mesma forma. Ele lembrou que não tinha dinheiro para comprar remédios, então foi para a floresta procurar ervas. Os moradores locais lhe contaram histórias de terror sobre esse lugar, mas ele não acreditou. Ele não tinha medo da floresta amaldiçoada que engolia todo mundo, pois poderia ter morrido de uma doença. De repente, ele escorregou e caiu, torcendo o tornozelo. Sua mala também caiu. A chuva estava deixando-o cada vez mais frio e Thomas não conseguia encontrar uma saída. Ele estava prestes a aceitar o fato de que se tornaria o jantar de animais selvagens, mas um milagre aconteceu. Olhando para frente, ele viu a mansão, que ficava no meio da floresta amaldiçoada. Embora fosse desprezado aqui, ele estava vivo. Thomas se ofereceu para preparar o jantar. Philip respondeu com raiva que não precisava fazer isso. Ele perguntou como estava sua perna. Thomas ficou azul e agarrou sua perna, quase chorando, dizendo que ainda estava doendo. Ele sorriu e explicou que precisava de mais tempo para se recuperar. Era uma mentira. Thomas percebeu que provavelmente nunca mais poderia visitar um lugar assim. Ele queria ver se os rumores eram verdadeiros. Philip disse que não poderia ficar aqui por muito tempo. O homem deu um suspiro de alívio. Ele sabia que seria difícil, mas não podia desistir. De repente, Thomas ouviu passos atrás dele. Ele se virou e olhou para trás com surpresa. Era Jack, segurando um prato vazio em suas mãos. Thomas o cumprimentou. Ele estava feliz em dizer que eles haviam se encontrado novamente. Jack estava desconfiado dele. Thomas achou que poderia saber alguma coisa. Ele perguntou se ele tinha 1 minuto livre. Jack olhou para ele com surpresa e perguntou, 1 minuto? Em minha casa? Thomas pediu a Jack que lhe contasse mais sobre o lugar e seus habitantes. Ele disse que não sabia de nada e que costumava ser bonito, mas que haviam estragado seu rosto. Jack explicou que o homem amaldiçoado havia feito isso com ele e que ele nunca conseguiria ir embora. Thomas pensou sobre isso. Tudo parecia muito estranho para ele. O homem disse que poderia ajudá-lo. Jack não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele perguntou surpreso, o quê? Um lampejo de esperança cintilou em seus olhos. Thomas explicou que é um médico especializado em doenças raras. Ele se ofereceu para fazer tudo o que pudesse para curá-lo, se Jack lhe contasse sobre o local. O homem sorriu e perguntou o que ele achava de sua proposta. Estava chovendo do lado de fora da janela. Havia um prato de comida sobre a mesa e uma taça de vinho ao lado. Ray sentou-se à mesa e comeu o jantar lentamente. Ela estava pensando em algo. Claudan chamou seu nome e ela se virou e olhou para ele. Ele caminhou lentamente em direção a ela. Era óbvio que ele estava preocupado com ela. O homem lhe perguntou se ela estava com fome. Ray respondeu calmamente que não estava com fome e não queria comer nada. Claudan não disse nada. Ele viu que ela não tinha comido muito, então ficou preocupado. Ela percebeu a cara de preocupação dele e explicou que era por causa dos sonhos estranhos que estava tendo. A garota sugeriu que eles saíssem para uma caminhada,
pois o ar fresco faria bem a ela. Ray se levantou e passou por ele, mas ele continuou parado ao lado da mesa. Ela não entendia por que ele não a seguia. Ray se virou e o chamou. O homem não respondeu. Ele estava olhando para a mesa e pensando em algo. E então Claudan pegou uma faca que estava sobre a mesa. Na frente dela, ele cortou seu destino e o sangue jorrou. Ray perguntou o que ele estava fazendo. Ela observou enquanto ele cortava a palma da mão e gotas de sangue escorriam. A garota estava muito assustada. Ela gritou animada: "Claudan!" Ele se virou e, sorrindo, disse a ela que viesse até ele. O homem estendeu a mão, que estava sangrando, e pediu que ela fosse beber o sangue. Seu coração começou a bater mais rápido. Ela não conseguia tirar os olhos da palma da mão dele. O suor apareceu em seu rosto. Ela lutou contra a fome e o desejo de beber sangue. Ray apertou o vestido com força e respondeu com entusiasmo que não beberia. Ela não entendia o que estava acontecendo com ela e por que o cheiro era tão doce. O sangue dele a atraía como uma deliciosa bebida doce. Ela queria cravar os dentes em seu pescoço. Ray tentou se conter, mas seu desejo de provar o sangue era mais forte. Ela abriu a boca e quis tentar, pelo menos uma vez. Ray estava respirando pesadamente. Ela queria tanto experimentar que se conteve e correu rapidamente até ele. Seus instintos animais foram despertados. Ray agarrou a mão dele, que estava pingando sangue. Ela se abaixou e pôde finalmente saciar sua fome. Suas bochechas ficaram vermelhas. Ray lambeu o sangue lentamente e apreciou o sabor. Claudan a observou em silêncio e depois sorriu. Ele não conseguia tirar os olhos de sua amada, que não o notava. Ray continuou a lamber o sangue, e Claudan perguntou se o gosto dela estava bom. Ela olhou para ele e disse em uma voz suplicante que queria mais. Ray prometeu que ela não o machucaria. Ela apertou sua mão e sangue jorrou de sua palma. Claudan disse que ela poderia fazer isso a qualquer momento. Ele a convidou para ir com ele. O homem se deitou na cama e Ray se inclinou sobre ele. Claudan disse que ela tinha se saído bem. Ray olhou para o pescoço dele como um animal faminto. Ele disse a ela para aproveitar. Seus olhos pareciam aumentar, e seu desejo de beber sangue se tornou mais forte. Ela abriu bem a boca e cravou os dentes afiados no pescoço dele. A sala estava silenciosa, e só se podia ouvi-la bebendo o sangue dele. A moça gostou desse sabor incrível e não conseguia parar. Claudan disse a ela que não tivesse pressa, pois ele não iria a lugar algum. Finalmente, ela saciou sua fome e parou de beber o sangue dele. De repente, ela percebeu que estava com muito calor. Seu corpo começou a resistir. Ela não se sentia mais como antes. O rosto de Ray ficou vermelho. Gotas de suor começaram a escorrer por suas bochechas e seus olhos estavam confusos. Ao mesmo tempo, Claudan olhou para ela com um sorriso malicioso, enquanto as mãos dela deslizavam pelo corpo dele. De repente, algo mudou na cabeça da garota. Ela percebeu que não deveria se conter. Ela se atirou sobre o homem e o cativou com seu abraço áspero. Suas almas se tornaram uma só. Ray chamou seu nome, mas o homem pediu que ela o chamasse de outra coisa que não Claudan. Ray não entendeu o que ele quis dizer. Então, Claudan disse a ela de forma rude que não se fizesse de boba. Depois de pensar um pouco, Ray o chamou de querido. Estava claro que Claudan gostava mais disso do que quando ela o chamava pelo nome. Eles foram para fora. O tempo estava bom e o sol estava aparecendo por trás das nuvens. Ray olhou para o lado e disse surpresa que aquele não era o caminho para casa. Ela perguntou a Claudan, animada, para onde estavam indo, mas ele não respondeu. A garota o chamou novamente, mas não obteve resposta. Ele apertou a mão dela com força e silenciosamente a conduziu para algum lugar. Eles se aproximaram de um portão de ferro com a luz do sol brilhando nele. Ray continuou olhando em diferentes direções, tentando adivinhar para onde eles estavam indo. De repente, algo familiar chamou sua atenção. Ela tinha lembranças de estar aqui e de seguir o garoto. A garota, que se parecia com ela e com a fera, estava na frente dela e estava sendo puxada por mãos vermelhas. Então o menino tentou salvá-la. Ele enxugou suas lágrimas e lhe pediu algo. Ela parou. Claudan olhou para ela com preocupação, sem entender o que havia acontecido. Ray achou isso estranho. Ela disse que achava que eles já haviam estado aqui antes. A garota me disse que eles já haviam estado aqui antes e que também estavam de mãos dadas. Sorrindo, Ray disse que não sabia que a saída era tão longe. Ela sentiu falta de todos, mas Claudan não ficou feliz ao ouvir isso. Seu ciúme o estava corroendo. Ele perguntou se o amante secreto dela ainda estava na propriedade e que ela queria voltar para lá. A garota explicou que não tinha um amante e que não o via há muito tempo. O homem apertou a mão dela com força, mal contendo sua raiva. Seu corpo tremia. Ela sentiu uma sensação de perigo. Ray percebeu que estava com ciúmes. Ela disse: "Mas eu estou bem sozinha." Claudan não disse nada. As palavras dela o acalmaram um pouco. Ela queria dizer mais alguma coisa, mas hesitou. Depois, Ray disse que era tarde demais para ir até lá.
Então ela sugeriu que caminhássemos pelo jardim, mas ele ficou em silêncio. Ela lhe perguntou para onde estavam indo até chegarem lá. De repente, ela ficou em silêncio e não conseguia acreditar em seus olhos. A lua brilhava intensamente no céu, e sua luz atravessava os galhos das árvores. A garota segurou a mão de Claudin e olhou para frente com surpresa. Ela não conseguia entender como isso havia acontecido. Afinal de contas, eles tinham acabado de chegar ao banheiro externo. O homem puxou sua mão e disse a ela para segui-lo. Ray perguntou se ele vinha aqui com frequência. Claudin disse que só poderia ir a essa floresta e queria mostrá-la a ela. A garota entendeu a sinceridade de suas intenções e tudo foi tão inesperado. Havia algo que a preocupava e assustava. Ela olhou para o lado e disse que esse lugar. Ray ouviu alguns sons estranhos. O lugar era muito escuro e assustador. Ela achava que um monstro devorador de homens poderia viver aqui. Ela estava com medo e queria ir para casa. A garota perguntou: Claudin, podemos? De repente, ela ficou em silêncio. Ela olhou para a frente com surpresa. Ray não tinha ideia de que existia um lugar tão bonito e mágico nessa floresta. A garota ficou encantada com a beleza que se abriu diante dela. Ela disse que nunca tinha visto um lago tão bonito antes. De repente, algo voou em sua direção e atingiu sua bochecha. Ray ficou muito surpresa. Quando ela o pegou na palma da mão, viu uma pequena fada. Acariciando-a gentilmente com o dedo, Ray ainda não conseguia acreditar que as fadas existiam. As outras fadas voaram até ela e se aninharam em suas palmas. Elas estavam felizes e muito doces. Claudin não estava muito longe dela. Ele pegou um charuto e começou a fumar. O homem exalou a fumaça de seu charuto para a fada, que cobriu o nariz e tentou voar para longe. Ray percebeu isso. Ela sentiu pena das pequenas criaturas. Ela pediu a ele que não fumasse aqui. Ela achou que elas não gostaram. As fadas se sentaram em seus ombros e riram. Claudin não estava feliz. Ele perguntou com raiva que diferença fazia se eles não gostassem. Quando Ray ouviu isso, ficou com raiva. Claudin disse com raiva que não fumaria novamente. A garota olhou para a fada com tristeza e pensou que ele era tão cruel. Eles não saíam há muito tempo, então Ray queria que ele aproveitasse a caminhada. Ela deixou as fadas irem embora e depois disse que queria ir para casa porque estava cansada. Ray se inclinou e viu alguém não muito longe deles. Era um coelho cinza sentado perto de um arbusto olhando para ela. De repente, seus olhos ficaram roxos e azuis e seus instintos animais despertaram. O coelho se sentiu ameaçado por ela. Seus olhos estavam cheios de medo. Ele rapidamente fugiu dela, tentando salvar sua vida. A garota se levantou e olhou na direção em que ele correu. A fera despertou em seu corpo. Seus ossos rangiam e seus dedos pareciam a pata de um predador capaz de matar com um único golpe. Ray disse a Claudin para ir em frente. Faye agarrou seu vestido e tentou impedi-la, mas tudo foi em vão. Ela não conseguia controlar a fera que estava faminta dentro dela.